Que o Senhor te abençoe, abençoe o teu ministério. E o Senhor te dê novo ano, o teu ministério. E grande avanço da explosão dos dons para o resto do mundo em nome de Jesus. Igreja, estamos aqui. Em nome de Jesus oramos. Pai, te agradecemos por nos trazer nesta sessão. Oramos que derrame tuas bênçãos a partir dos céus sobre cada ministro, sobre cada líder, sobre cada participante, em nome de Jesus. Permita que haja confirmação das bênçãos sobre cada vida. Cada vida. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe. Ao se assentarem, viemos a 2 de Reis, capítulo 2, verso 1. 2 de Reis, capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Elias foi com Eliseu a partir de Gilgal. Verso 2, digo verso 15. Vendo-o, pois, os filhos de profetas disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O nosso desejo, a nossa meta, a nossa expectativa é que depois deste congresso, os filhos dos profetas, o povo que tiverem a partir de Gilgal, a partir de Betel, e tiverem em Jordão, quando tiverem em Jericó, dirão alguma coisa na tua vida, no teu ministério, que lhes fará disserem: o Espírito do Senhor em dupla porção está em um pacote para ti e está sobre ti. A tua vida da oração, a tua vida ministerial, a tua vida familiar e as coisas que fizeres deste congresso em diante trará testemunho não somente para ti, mas às pessoas que te conhecem e às pessoas que se beneficiarem do teu ministério. E eles dirão: o espírito de Elias agora repousa em Eliseu. Falamos a preservação profética no ministro reavivado. Eliseu tem estado com Elias. Agora, foi reativado. Por causa daquela reativação, pela dupla porção, com o Espírito e poder do Senhor, houve agora uma preservação profética no seu ministério. A preservacidade profética no ministro reativado. 3 coisas. 1. Entrando no lugar onde a carne foi crucificada. Ao lermos esta passagem, verás que Elias, ele entrou com Eliseu no lugar onde a carne foi crucificada. Número 2, experimentando o Pentecoste
onde o futuro começou. Desde o tempo em que Eliseu seguiu a Elias, aqui está o momento em que o seu Pentecoste estava a começar e experimentou isso pessoalmente. Deus assim tocará a tua vida hoje, que possas experimentar o novo e rico Pentecoste em nome de Jesus. Número 3, enfatizando o poder até a sua plenitude, até que se consumisse. Olha para Eliseu. A partir daquele ponto em diante, até ao fim da sua vida aqui na terra, verás que a plenitude do Senhor, a plenitude do Espírito, eventualmente consumiu-se com o poder que exercitou em todo o tempo, em todos os lugares. Número um, olhamos para entrando no lugar onde a carne foi crucificada. Segundo de Reis, capítulo 2, 1. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Toma nota disso. Olha o verso 2. No verso 2 diz: E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, isto é, em Gilgal. Peço-te, porque o Senhor me enviou a Betel. A Betel, no segundo lugar, porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Verso 3. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: Realmente, certamente, também eu bem o sei. Calai-vos. Verso 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui. Peço-te porque o Senhor me enviou a Jericó. E disse ele, porém, ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Verso 5. No verso 5, então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. Entrando no lugar onde a carne foi crucificada. Veja, verso 15, que em diante, nesta passagem, moveram-se de Gilgal a Betel, de Betel foram a Jericó e depois, eventualmente, foram a Jordão. 3 coisas aqui. Número 1, o lugar onde a carnalidade foi circuncidada, em Gilgal. Número 2,
onde o falso pau foi confrontado. 3. A premissa, onde a esperança foi vencida. Jericó. Número 1. O lugar onde a carnalidade foi circuncidada. Aprendemos de Josué 5 que Gilgal era o lugar onde a carnalidade foi circuncidada. Josué 5. Os filhos de Israel vinham do Egito e tinham passado por muitas milhas de viagem e vieram a Gilgal. Agora, todas as pessoas que saíram foram circuncidadas. Isso é, que deixaram o Egito, mas todas as pessoas que nasceram no deserto, pelo caminho, agora depois de terem saído do Egito, eles não estavam circuncidados. Agora chegaram a Gilgal. E em Gilgal, quando tinham que passar para a terra prometida, disse: esperai. Os incircuncisos não podem entrar na terra prometida. Sem a circuncisão, e essas pessoas que nasceram no deserto não estavam circuncidados. Por quê? Porque a circuncisão atualmente tinha que tomar lugar 8 dias depois de um rapaz nascer, mas tinham deixado o pilar de fogo e de nuvem. Quando o pilar descesse, eles paravam. Quando era levantado, tinham que se mover. E por causa daquele movimento, então não podíamos esperar por esta família para circuncidar a criança e outra criança antes do dia seguinte. Tínhamos que ir. Haviam de ficar por todo o tempo. É a razão pela qual não tinham que esperar. E os incircuncisos, quando cada criança nascesse, continuavam a mover-se. Então chegaram a Gilgal. Em Gilgal, todos os incircuncidados tinham que ser circuncidados. No verso 7. Porém, os filhos que se levantaram, Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Verso 9. Somos diz mais o Senhor a Josué: hoje, o dia da sua circuncisão, removi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal, até ao dia de hoje. Tinham comido maná todos os dias, comendo maná, não tiravam o opróbrio do Egito, mas ele olhou e disse: eu vos dei o pão dos céus para comer, vos dei água, vos fiz totalmente a vencer o povo, os amalequitas, tudo o que fiz para vocês. Não tiraram o opróbrio do Egito. Uma coisa, somente uma coisa, que deve remover o opróbrio do Egito, deve ser circuncidado. Deuteronômio 36. Isto estava olhando em diante. A circuncisão real diz: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração
e com toda a tua alma, para que vivas. Esta circuncisão do coração que remove o opróbrio do mundo em nós. Os levitas que tiveram grandes sonhos para grandes milagres acontecerem, mas importa a circuncisão do coração para remover o opróbrio do Egito. Então, Eliseu veio neste lugar onde a carnalidade foi circuncidada. Número 2 é a plataforma onde a falsidade foi confrontada. Agora, vieram a Betel. O que é Betel? É onde Jacó encontrou o Senhor e viu a escada dos céus, digo da terra para os céus, e veio os anjos a subir e a descer pela escada. E disse, o Senhor está aqui. Eu não o sabia. Definitivamente, certamente, verdadeiramente, esta é a casa do Senhor. É o que precisamos para que seja o Betel. Mas, no tempo de Salomão, teve filhos, tinha serventes ou servos. O filho Reboão, servo Jeroboão. Salomão não andava no caminho do Senhor. Por causa disso, Deus disse, só por causa de Davi, teu pai, eu dividirei 2 tribos, mas o servo de Salomão, lhe darei 10 tribos. E eventualmente, depois da morte de Salomão, 10 tribos vieram a Jeroboão. E este Jeroboão disse, se eu deixar este povo ir a Jerusalém para a adoração, suas mentes, seus corações voltarão a Davi. Daí que ele disse, e outras pessoas lhe aconselharam, levante-nos um altar em Betel, é onde a falsidade começou. Agora, Eliseu, para chegar ao ponto de ter a porção dobrada, precisava de confrontar a falsidade em Betel. 1 de Reis 13. 1 de Reis 13. E eis que veio um homem de Judá pela palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão levantou um altar para queimar um incenso. Não adorava mais ao Senhor, que o Senhor já tinha ordenado. A falsidade já tinha entrado. Verso 2. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse, altar, assim diz o Senhor. Agora, a falsidade em Betel agora foi confrontada. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Este jovem profeta que veio até mencionou aquele que viria, que era Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacrifícios, os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. 3. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá
e a cinza que nele está se derramará, confrontando a plataforma, o altar, onde a falsidade começou. Olha o verso 4 aí, no verso 4. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre ele, de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não a podia tornar a trazer a si. A mão errada sempre secará. Quando quer colocar a mão sobre o altar, sobre o homem de Deus, que confrontou a sua falsidade, para que não pudesse fazer contra ele, verso 5, e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Daqui em diante, sinais, maravilhas seguirão sobre o teu ministério. Para Jeroboão, perante o rei falso, sinais e prodígios irão patentear o teu ministério em nome de Jesus. Verso 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Agora, era o rei debaixo do reinado do rei. Este veio de Judá, era o homem de Deus, e disse: roga, ora à face do Senhor teu Deus, e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. Deus ouvirá a tua oração. Quando você parar perante os reis, perante os governadores e perante todos os agentes das trevas, e orares, porque você está em pé, estás defendendo a Deus e confrontando a falsidade e os males na terra, Deus ouvirá a tua oração. E tornou-se como era antes. Verso 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo a casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. É de onde o homem de Deus, o evangelista, um ministro tem que vigiar, porque todos os lugares onde tu vais, tens um ministério decisivo, um ministério efetivo, um ministério maravilhoso, que as pessoas podem ver. E venha, come e jante comigo. Então tornar-te-ás a pessoa que vai aqui e come, e encher a tua barriga
e vazar o seu cérebro, a sua mente, o teu espírito. E assim, conhecem a história. O Senhor disse: não pode. Ele albardou o seu cavalo e foi segundo a palavra de Deus, e o Senhor era com ele. Não somente isso agora. Havia também um velho profeta na cidade que se tornou familiar com a falsidade na terra e nunca abriu a sua boca para confrontar nenhuma coisa ali. E seus filhos tinham visitado a adoração da falsa adoração debaixo de Jeroboão e viram tudo e foram dizer o seu pai, o velho profeta, e disseram: este é o caminho que tomou o velho profeta de Betel, e depois da falsidade na terra foi atrás dele. Eu sei que um profeta veio de Jordão. Se eu sou, ele devia ter se movido. Move-se, corre, continua a fazer o que o Senhor te chamou a fazer. Sim, há tempo que descansamos, porque Jesus disse: apartai-vos um pouquinho e descansai, porque não tinham tempo para comer, mas estavam descansando no lugar errado, no tempo errado e em todos os lugares. E então o velho profeta disse: eu sou um profeta como tu, e o Senhor me falou para te levar de volta para comer na minha casa. Agora, missionários, superintendentes, sim, cada um. A palavra de Deus e o ministério, e lida-se com isso. Há coisas que não podemos fazer, que não devemos fazer com as pessoas que nos conhecem, que nos amam, mas querem nos fazer familiares, amigos. Não. O superintendente geral não tem amigos familiares na sua congregação que vão em suas casas e visita eles comendo. Não come coisas erradas com a familiaridade. Irá curvar as mãos do líder. Faz alguma coisa errada, mas precisamos de lhes acautelar, lhes corrigir, para lhes disciplinar. Não podes. Não somente membro da tua igreja, mas também é um amigo familiar. É um amigo familiar, missionário. Missionário regional do estado, missionário nacional. Não podemos levar amizades, relacionamentos com qualquer membro da igreja. Esse é a pessoa que paga a escolaridade de meus filhos, eu sei isso. Você vai corrigir a eles, desafiar, disciplinar quando anda erradamente. Mas é ele que em todo o tempo especial ou tempo normal, que te traz presentes e tudo que você veste, todo o sapato que você calça, todos os vestidos que você põe, todos os vestidos da sua esposa, vem dele. Não somente membro da igreja, é também amigo, família. Não podes fazer isso. Você pode comer com esses membros até você comer o teu ministério e não ter mais nenhuma voz. Não pode mais dizer: este é o caminho, andai nele. Você começa, você vai ministrar aqui, ministrar ali,
e você for em todos os lugares, esta noite estás nesta casa a comer, já não tens mais tempo de esperar no Senhor e jejuar. Não podes. Então, eles vão te recondicionar que não podes falar jamais. Uma vez que és amigo, já não és líder e eles seguidores. A partir daí, você não pode levar mais o teu ministério e confrontar a falsidade. Quando tornar-se um bebedor e jantar com qualquer um em qualquer lugar, agora já estás condicionado. Olhando o número 3, as primícias da esperança foi vencido. Saíram de Gilgal para Betel, agora estão em Jericó. Josué 6, aqui é onde a falsidade foi vencida. Agora Jericó foi derribado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Jericó, conhece a história. Confrontaram a esperança. O Senhor lhes disse o que fazerem e fizeram o que o Senhor lhe mandara fazer. Verso 16 nos diz o que aconteceu. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: grita, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Grita, porque o Senhor te tem dado a cidade. Conhecem a história? Gritaram, os muros caíram. Os muros estão a cair hoje. Os muros que foram criados te barrar, te impedir para chegar ao lugar que Deus te enviou. Antes de chegar lá, você vencerá. Inimigos lá serão vencidos. Agora temos as armaduras. As armaduras que Josué exercitou para usar. 2 aos Coríntios 10. 2 aos Coríntios 10. 4. Diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Para a destruição das fortalezas. Inimigos, como fortalezas. No caminho ou nos lugares onde você ministra, cada um cairá em nome de Jesus. Verso 5. Destruindo os conceitos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus que temos de ter, da natureza de Deus, da mente de Deus, do poder de Deus, das maravilhas que operam as performances do Senhor, o conhecimento de Deus que temos de ter, as pessoas, as coisas, os inimigos que tentam derribar isso, diz: nós destruiremos toda altivez que se levanta a si mesmo contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, alguns pensamentos, o entendimento pessoal interno, que não te deixará se levantar e fazer o que deve ser feito. E trarás a cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
tens que dar um próprio amém antes de continuarmos. Vindo ao número 2 agora. Ponto número 2. Experimentando o Pentecoste, onde o futuro começou. Deus disse a Elias que iria e ungir a Eliseu, que seria que estaria em sua casa, na sua tenda, e o qual levará o ministério que Elias tinha começado. Eliseu tinha que ser a extensão de Elias, o seu ministério, a sua administração, o seu ensino, a sua efetividade devia ser a extensão do ministério e o ensino e a efetividade de Elias. Desde que começou a seguir Elias. Desde que tinha começado a seguir Elias, nunca parou. Por quê? Ele tinha que experimentar o Pentecoste antes que o futuro começasse. 3 coisas. Número 1, o custo da consagração e cometimento através do Pentecoste. O Pentecoste não vê apenas a um custo. Sem a concentração, sem o cometimento, número 2. Número 2, o companheirismo e consagração e a travessia do Pentecoste. O Pentecoste, há uma travessia na tua vida. Há coisas que deviam estar presentes e experimentar o Pentecoste. Tens que deixar isso atrás. Mas os filhos dos profetas que te conhecem e vens e começar a falar. E antes de você, eles começam a te dizer o que prontamente você sabe. E eles mesmos não estão fazendo nada concernente à informação que têm. Conforme a revelação que têm. Não seguem a revelação com a responsabilidade. Tu sabes, o Senhor tirará de ti o teu Senhor hoje. Se sabes disso, seja companheiro desse Elias. Se você sabe, venha, consagra-te, não somente fale. E se tu sabes disso, levanta-te, atravessa o Rio Jordão e chega à experiência do Pentecoste. Número 3, a condição e compliance antes da confirmação do Pentecoste. Número 1, o custo e concentração e cometimento para o Pentecoste. Olhando a história de Elias, irá descobrir a partir do princípio, quando ele preparou o custo, quando ele plantou o custo, que isso seria o seu futuro. 1 de Reis 19. Levantou-se, pois, e ali verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que
estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Elias não disse nada a Eliseu, não lhe pregou, não lhe disse: o Senhor me mandou a ti. Não lhe disse que venha após mim. Não lhe disse nada, que você serás o meu sucessor. Não lhe disse nada, que tu levarás o ministério após a minha partida. Tudo que ele fez, lançou-lhe o manto. Não reteu. Somente ele lhe tocou com o manto e levou de volta. Quando foi depois de atravessar o Jordão, e quando ele subia já para o céu, Elias sabia. Eliseu sabia que é o manto. Deves saber. Tu tens que ter olhos internos. Verso 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: correu após Elias, porque quando Elias lhe tocou com o manto, Elias não parou, continuou sua viagem. E Eliseu deixou tudo e correu. Este é o homem. Não lance o manto sobre mim. Olha, o homem que lançou o manto sobre mim está indo. Que pessoa é esta? Que velho homem é este? Agora, você quem tem que mostrar que você entende por quê que vieste ao Congresso. Tu é quem deve saber e saber como o Senhor nos chama. Deus está trazendo para ti. Tu tens que correr. E disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Ele apanhou a ideia, percebeu a chamada no toque de Elias. Não temos que falar por horas quando ensinamos. O Senhor o Senhor não tem que fazer um ministro ler de Gênesis até Apocalipse. Somente o manto ele percebeu, entendo, para te seguir. E quando eu vinha para a Machamba esta manhã, eu não disse a mamãe e papai o que vai acontecer comigo. Eu não quero lhes deixar em pânico. Então deixa-me que eu lhes informe. O antigo projeto já terminou. Agora há um novo projeto que tenho. E eu te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te tenho eu feito. Há algumas ações, há algumas orações de desencorajamento, não dizendo volta aos teus deuses, ao teu povo. Eu digo, Noemi, volta. E ele disse: ainda que eu tenha marido esta noite, tiver filhos, esperarias. Mas, órfã, veja que tive uma dor, isto aconteceu. E órfã voltou e foi gozar a vida. Isso é o desencorajamento. Mas Ruth disse: não me instes que eu volte, porque onde tu fores, eu irei. As bênçãos vieram sobre ela. As bênçãos vieram sobre ti. Verso 21. Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes
e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. O Senhor abrirá os teus olhos, abrirá a tua mente, para que não duvides nenhuma pequena coisa, nenhuma grande coisa que é impedimento para ti. Eu queria me concentrar, ir ao homem, mas ele não está a encorajar ninguém. Eu seguindo os seus passos e dizer: por quê? Você está a pregar como eu prego? Você está lendo esses pontos todos? Onde você vai? Onde eu vou? Isso me desencoraja. E se sente-se desencorajado por uma pequena coisa, de um pequeno embaraço, de uma pequena ação, não tens o espírito, a mente de Eliseu. Paga o preço. Há um custo. Há uma concentração. Me vês que sou tirado de ti, e assim será. Viemos ao ponto número 2. O companheirismo. Consagração. E Pentecoste tem demandas do companheirismo. Jesus disse: esperai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Foram ditos em Atos 1:14 que todos perseveravam em oração com os discípulos, com os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Perseveraram assim até capítulo 2:1, que o dia de Pentecostes chegou. Não vinha entrando, saindo, dizer: desculpa, esperem que eu quero ir fazer isto na cidade, é de voltar à tarde. Tomás disse: você sabe que eu sou homem da minha mente. Essa coisa toda de ficar. Eu não quero ser. Não quero me soletrar. Eu sou parte de vós. Voltarei. Mas disse: o meu trabalho é somente escrever e gravar. Mas havia um cobrador de imposto. Ele veio e teve o treinamento. E nunca disse: desculpa, eu quero ir completar algumas notas em alguns sítios. Não. Se assim fosse, não haveria companheirismo. Todos estavam juntos. Houve uma consagração. É esta. E ninguém... Não havia ninguém que entrava e saía e se perguntava: onde você vai? Não vamos te permitir. Volta e permaneça aí no cenáculo. Há coisas que você tem que olhar para que todo o conforto do passado, todos os lugares familiares do passado, todas as coisas que usualmente deves ter feito. Por que estás a consagrar ao Senhor? O que é que você estás a trazer e colocar sobre o altar? 2 de Reis, capítulo 2, 8. E Elias tomou o seu manto e dobrou. Tem que haver vigilância. Depois de Elias tomar de Eliseu e atravessar o Jordão, vigia. Ora,
e vigia. E bateu as águas, e as águas dividiram-se em duas partes, para que eles os dois, companheirismo, os dois, a concentração e consagração, os dois, para que eles passando em terra seca. Número 3, a condição e confirmação de Pentecoste. Condição, complementos e confirmação de Pentecoste. 2 de Reis 2, 9. 2 de Reis 2, 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, há um tempo para tudo. Não está somente dizendo, é para ti o Pentecoste, o poder, eu vos dou o manto. Há um preço a pagar. Os dons de Deus não são baratos. O poder de Deus providencia água para nós bebermos, mas tens que providenciar o tubo para trazer as águas do mar, do rio, e puxar o tubo para a tua casa. Então, isso vai te custar algo. Saiba o preço, o custo das águas, porque tem que ter o ponto de partida, onde a água virá para o teu copo e para o teu balde. Não providencia somente água de graças. Há um custo antes que aquela água chegasse à tua boca. Entendes? Que o ar que respiramos é de graça. Você não providencia o ar, ainda que as pessoas façam isso com a consciência. Isso cria nervos no nosso sistema, que traz para dentro e para fora. Sabe, há tempos que em algum momento atrasamos o respiro. Temos as possibilidades e a evolução de providenciar o respiro para dentro e para fora. Mas o ar é de graça. A questão é isto. Individualmente, tens que fazer o que deves para que o ar chegue a nós. Não só isso, até nas nações, o ar é livre, mas temos que plantar árvores para que o oxigênio que precisamos no ar possa ser fresco e preserve. Quando você chega em casa, tens que abrir as janelas, abrir a porta para que o ar entre e seja fresco como deve. Há alguma coisa que fazemos. Tudo o que Deus dá, a salvação é de graça, mas tem que haver o arrependimento. Ter fé no Senhor. Santificação é de graça, mas ora para isso. E o Senhor providencia, mas sabes, tens que desejar ser santo. Tem que haver desejo para ser santificado. Nos apresentamos a nós mesmos. Sim, as coisas de Deus são de graça, mas nós temos a nossa parte a fazer. O Pentecoste é de graça, mas o manto tem que vir a Eliseu. Eliseu não tinha que pagar o dinheiro, mas alguma coisa tinha que deixar. O lugar onde a carne foi circuncidada tinha que deixar Betel, o lugar onde a falsidade foi confrontada, e deixar Jericó
e deixar Jordão antes que o falso fosse vencido. Tinha que atravessar o Jordão e depois do Jordão, eventualmente, trouxe a bênção. A bênção chegou. E sucedeu, pois, que quando estavam passando, ele disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu faça para ti, antes que eu seja tirado de diante de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. É o que você for a pedir. O que buscares, acharás. Este pedido não vem somente no momento. Eliseu estava olhando para Elias. Que poder é este? Que espírito é este? Que unção é este? Este homem capaz de confrontar o que os profetas de Baal, somente ele sozinho, alcançou este poder. Quando Elias disse: fica aqui, não disse: ficarei. Você chegarás onde estás a olhar chegar. Diga: se eu ficar em Betel, como é que vai me mostrar? Deixando o meu negócio, deixando tudo atrás de mim, não vou ficar. E eles continuaram. Assim que continuares, o Senhor vai te abençoar. O manto virá sobre ti. O poder suficiente para fazer tudo que deves fazer virá sobre ti em nome de Jesus. Verso 10. E disse: coisa dura pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Ainda é condicional. Assim será. Porém, se não se fará. Mas assim será. Onde você está? Assim será. Alegre-me contigo. Sabe o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele as fará também. Ela as fará também. Quem é esse ele? Quem é essa ela? Crendo no Senhor, por ti, através do teu ministério, todas as coisas são possíveis. E maiores do que estas, Eliseu queria maior poder, porção dobrada, do que o que Elias teve, e perante os filhos dos profetas, não esperaram isso, mas Eliseu esperou isso. O Senhor não cortará a tua expectativa. Maiores obras do que estas farás, porque eu vou para o meu Pai. Verso 11. No verso 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu no céu num redemoinho. Alguém diga: Elias subiu. Fala com voz do pregador.
não deves entender. A mente de ser, algumas vezes, quando alguém morre, porque terminou a sua obra, algumas pessoas pensam que mostram amor da pessoa que morreu e dizem: tire-me, tire-me. O que é que estou fazendo aqui? Fulano de tal já foi. Ok. Não conhece que a tua chamada ainda não terminaste. Ele já terminou a sua chamada. Uma vez que terminou, foi. Leve-me, leve-me. Cancela esse tipo de oração. Ainda não chegou o tempo de partir. Tens que mostrar a razão da tua chamada. Elias foi tomado e subiu ao céu. Você ainda está aí. Eliseu ainda está ali. Para que seja o cumprimento da extensão do seu ministério. Marido já foi. E a esposa está orando: Senhor, amamos-nos quando estávamos juntos. Nunca bebi. Nunca um dia sequer sem ele vivi. Será que vou viver outro dia com Cristo? Será que vou viver mais um dia com o Espírito Santo no seu batismo? Viverás tu outro dia com Deus o Pai? Habitarei neles e habitarei com eles. Esse tipo de orações que tem jorrado no passado, e fulano já foi, eu estou indo. Cumprirás o destino antes de sua partida. Eliseu não disse: leve-me, leve-me, leve. Sabia que Elias foi tomado e ele permanecia ali para completar alguma coisa. Bem-aventurado tu és hoje. Irmãos, eu estou tão alegre porque estás aqui hoje. Amada irmã, eu estou alegre porque você está aqui hoje. Este é o começo do futuro na tua vida. Farás alguma coisa que os anjos vão se alegrar. Farás alguma coisa que nunca fizeste e está sendo gravado no céu. Elias subiu por um redemoinho para o céu. Verso 12. Verso 12. O que? Vendo Eliseu, e tu verás a manifestação do poder. Tu verás. Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e, travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Toma nota. Rasgou em duas partes, verso 13. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Parou onde Elias parou. Chegou ao lugar onde o Pentecoste vai começar. Vai começar. Onde o poder da perfeição agora continuará com o futuro. E assim, e tomou a capa de Elias, que caíra sobre ele, voltou e parou na borda do Jordão. Verso 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra,
e feriu as águas e disse, fez o que Elias tinha feito. Aqui estão os discípulos de Cristo. Vimos o nosso mestre, Jesus já foi, agora seremos o mesmo recurso. E disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Diga isso. Estou falando de ti. Menciona o nome. Tu passarás. Agora. Estou vendo o manto. Estou vendo Eliseu tomando o manto. Eu estou vendo o Elias a ir para o céu. Vejo os carros de fogo tomando a ele para o céu. Eu sei onde estava o manto. Porção dobrada. Posso ver Elias? Vejo. E se eu ver Elias, se eu ver o manto, se eu ver o Espírito sobre Elias, agora, os carros levaram Elias para o céu. Eu sei onde está Elias. Como estudar da Bíblia? Somente quero saber onde estavam os carros de fogo. Os carros que levaram a ele para o céu. Onde estão esses carros? Lembra-te. Todos os sírios cercaram o lugar onde Elias estava. E o servo se levantou de manhã e viu a eles e disse, oh, ai de mim, Senhor meu, o que faremos? E Elias disse, não tens sabido, mas eu vou te dizer, quem está conosco é maior do que o que está com eles. Elias disse, Senhor, abre os olhos do rapaz, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, cavalos, que levaram Elias para o céu, voltaram, como a segurança para Elias. E sabia, e disse, quem está conosco é maior do que está com eles. E os mesmos carros cercaram a Elias. Não vês isto todos os dias? Os anjos parando e prestando atenção de ti. É por isso, quando Pedro veio da prisão, bateu à porta. E a menina disse, Pedro está lá fora. Disseram, não. Pedro continuou batendo firmemente. Pedro, esta é a porta. E disseram, porque dizem sempre, não é mais o Pedro, é o seu anjo, é o seu guia. Tens um anjo guia à tua volta, ou um anjo guarda ao teu lado. Você não cairás, não vais tropeçar, porque tu habitas à sombra do Onipotente. Ele enviará os seus anjos para que não tropeces em pedra alguma com teu pé. O espírito de Elias está sobre Eliseu. E o manto de Elias está sobre Eliseu. E os carros que o levaram para o céu cercaram Eliseu. Somente abre os olhos para ver. Ponto número 3. Exercitando o poder até a sua plenitude e seja consumado. Você não vai parar.
até que tudo seja consumado na tua vida em nome de Jesus. 3 coisas. Número 1, intervenção imediata, sentando quando há salvação. Assim que voltares de Jericó, seguindo o caminho, veio a ele e disse: a situação desta cidade é má. Parece bonita, mas as águas é um veneno e fazem que a cidade seja histérica. Sabes disso. A tua cidade sem a salvação. Mas haverá reavivamento quando tu chegares com o poder do Espírito. Estás voltando com poder para iniciar e manifestar a intervenção na cidade enquanto a salvação. 2. A instrução inspirada para as nações quando há segurança. Conhecem a história de Elias? Naamã veio e não somente sentou e pronunciou a palavra: vá, mergulha-te no Jordão 7 vezes. A lepra sairá de ti. Daqui em diante, a palavra vai manifestar o milagre. Vai manifestar a purificação. Vai manifestar a conversão em nome de Jesus. Número 3. É incidente incrível quando sustentável. Eventualmente vocês conhecem a história. Elias morreu. Está a homem apontado que um dia mora. Mas depois de terminar, estudantes da Bíblia nos dizem que Elias teve inúmeros milagres e conformou. Você pode. Eliseu seguiu o número de milagres que performou até o tempo que morreu, mas devia ter sido dobrado o que Elias tinha feito. Foi dobro menos 1. E se outro milagre tomasse lugar, ele poderia ter feito o dobro. Mas do que Elias fez e aconteceu, o homem enterraram o homem. As pessoas que enterraram o homem viram um bando a vir, que eram pessoas que podiam destruir, e deixaram o homem morto no sepulcro, um sepulcro aberto. Para Elias, vimos o milagre que lhe fez ter o dobro. Isso era Elias, agora tomou lugar. Para quê? Todo o título das promessas de Deus, de Elias, que se cumprissem. É de como o homem, até depois da morte de Elias, teve a dupla porção. Tu tens o dobro dos milagres de Elias. Quem será o próximo? Pergunto, quem será o próximo? 2 vezes, porção dobrada, poder dobrado, espírito dobrado. Eu serei o próximo. Eu serei o próximo. O Senhor confirme isso no teu ministério, no nosso tempo de vida, em nome de Jesus. Levanta-te agora, tu serás o próximo. Diga isso. Tu verás, proclama, e se performará na tua vida. Meu irmão,
tu és o próximo. A amada irmã aí, agora és a próxima. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta dos céus se abrirá a vós agora mesmo.